Fala galera, 775 Mito na área, eu sou o Gabriel Hoffman e hoje, pessoal, vou explicar para vocês como funcionam os air coolers de processadores. Componentes eletrônicos modernos direcionam a energia de várias maneiras diferentes em espaços cada vez menores, graças a melhorias de arquitetura, transistores e de toda a revolução do silício. Mas todo esse processo gera uma grande quantidade de calor. Calor esse que, se não for retirado a tempo, pode danificar ou até mesmo matar o chip que o gerou. Por isso, quando você abre qualquer computador, você irá ver vários pedaços de metal chamados de dissipadores. Esses dissipadores estão em todos os lugares dentro dos nossos mitos, tais como placa de vídeo, no processador, na fonte, nas placas-mãe, nas memórias e até mesmo nos SSDs. Eles podem variar radicalmente de formas, cores e até mesmo de materiais, mas todos seguem o mesmo princípio físico, com o objetivo de remover o calor de componentes, aumentando sua vida útil e seu desempenho em alguns casos. Para começar, temos que deixar claro que, infelizmente, cooler no Brasil é um nome genérico para todos os componentes de dissipação de calor presentes em computadores. Então muita gente chama isso de cooler, isso de cooler, isso de cooler e várias outras coisas. Cooler que eu vou explicar aqui hoje, de maneira simplificada, é a união de vários componentes unificados no air cooler. O air cooler que eu vou explicar aqui é composto de base, heat pipes, aletas e ventilador. Vou adicionar o heat pipe como padrão, pois coolers de processadores, em geral, sempre estão usando. Vamos começar então pela parte de baixo na explicação de como os coolers funcionam. Inicialmente, tem o chip do processador, que gera todo o calor a ser dissipado. Saindo do silício em si, o calor do chip passa por IHS, ou Integrated Heat Spreader, como se fosse um espalhador de calor, que é a parte de metal que vemos nos processadores. O IHS transfere o calor do chip para a base do cooler através da pasta térmica. Como a pasta térmica funciona, eu vou explicar em outro vídeo, então se inscreva para não perder nada. A base do cooler pode ser uma base de contato indireto, com a base de alumínio onde os heat pipes são montados, garantindo assim que eles mantenham seu perfil transversal, ou podem ser os próprios heat pipes, que amassados e colocados juntos formam a base do cooler. Esse processo é mais complexo, por isso mais caro e reservado a coolers mais potentes, sendo chamados assim, quando nessa configuração, de cooler de contato direto. Coolers com contato direto são, de maneira geral, termicamente mais eficientes que coolers de contato indireto. O calor que agora está na base do cooler, no caso diretamente nos heat pipes, é transferido da superfície de cobre aquecida para o líquido que está dentro do tubo. Sim, galera, o heat pipe, ou esse tubo de cobre que você vê nos coolers, é na realidade oco e possui um fluido refrigerante dentro dele, geralmente amônia, etanol ou até mesmo um pouco de água. O líquido é aquecido até o ponto de evaporação, decorrente do calor gerado pelo processador. Isso provoca uma mudança de fase que é crítica para o processo, já que o fluido refrigerante, ao passar do estado líquido para vapor, ou seja, durante a mudança de fase, consome uma grande quantidade de energia, e isso é responsável por grande parte da redução de calor que o processador sente. Como a área superficial do heat pipe em si é muito pequena para dissipar o calor gerado pelo processador, se adiciona chapas finas de metal, também conhecido como aletas. É um método barato e melhora drasticamente a performance do cooler, já que aumenta consideravelmente sua área superficial disponível para a troca térmica. O calor é dissipado radialmente pelo vapor do fluido em movimento durante sua subida através do tubo do heat pipe, sendo assim transferido para as várias camadas de aletas que compõem o dissipador. Até esse ponto, eu descrevi o funcionamento de um cooler passivo. Agora, entra a parte que deixa o cooler com uma refrigeração ativa, com a inserção no sistema de um ventilador. Essas aletas se aquecem e o calor armazenado nelas é retirado pela passagem de ar de temperatura mais baixa, através dos espaços entre uma aleta e outra. Apesar de um bom gabinete ter ventiladores de entrada e saída, muitas vezes esse ar não possui força suficiente para passar entre todas as aletas do dissipador do cooler, ou até mesmo o ar já está saturado de calor e não pode realizar a troca térmica com a mesma eficiência. O que dá energia para o ar passar através do espaço entre as aletas é a diferença de pressão causada por um ventilador. Logo, a saída imediata que os fabricantes acharam é colocar um ou mais ventiladores diretamente sobre as aletas, a modo de forçar a passagem do ar. Geralmente, para air coolers, esses ventiladores são da configuração AF, ou Airflow, com um projeto mais voltado para maior vazão de ar ao invés de maior diferença de pressão. A pressão necessária para forçar a passagem do ar aumenta com o aumento da densidade de aletas,
Por isso, ventiladores de water coolers em sistemas fechados de refrigeração líquida possuem um design diferente, pois têm uma geometria otimizada para alta pressão estática. Por isso, existe um ponto ótimo entre a quantidade de aletas e a distância entre cada uma delas, pois quanto mais próximas elas estiverem, maior a pressão estática. Também, vale salientar, a maior velocidade do ar é um grande componente da transferência de calor. Logo, quanto maior a rotação do ventilador, maior a velocidade do ar e maior o fluxo também. Por isso, ventiladores que são controlados pela placa-mãe aumentam a velocidade quando a temperatura do chip aumenta, para compensar e atingir o ponto térmico definido na sua curva de temperatura. Logo, com o ventilador, é possível retirar o calor das aletas e continuar o processo. Simultaneamente, dentro dos heat pipes, o vapor que trocou calor com as aletas condensa, se torna líquido novamente e, por capilaridade interna, desce até a base do cooler, podendo ser utilizado novamente de maneira cíclica durante os games e a nossa Netflix de cada dia. Esse é o básico de como air coolers funcionam. Eu vou fazer um vídeo sobre water coolers e suas diferenças e especificidades. Se você gostou do vídeo e tem interesse em saber mais sobre esse e outros temas do mundo do hardware, considere se inscrever no canal, deixe seu like e venha fazer parte do 775 Mito no Facebook. O link está na descrição. Obrigado por assistir, galera, e até a próxima, Mitos!